Não sei se você sabe, você que é evangélico, mas o apelido do Silas Malafaia nesse meio é cachorro louco. Se você nunca entendeu por que ele é chamado assim, basta você ver qualquer vídeo dele que você vai compreender exatamente pelo comportamento dele por que ele é chamado de cachorro louco. Agora a última do Silas Malafaia, tá aí em vários canais aí, jornais, é uma caravana que ele está organizando para 2022 Israel-Dubai, olha só. A saída é dia 10 de maio e a chegada é dia 20 de maio. Vai se organizando aí, hein? Vai guardando dinheiro porque você vai precisar para poder participar aí desta grande caravana de fé, ok? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. O que é que se passa na cabeça de muitos evangélicos para poder seguir um sujeito desse. Mas antes, dá o like no nosso vídeo, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho para você não perder as nossas conversas, comenta aí agora de onde você está, como você está, para a gente poder subir esse vídeo. E segue a gente nas redes sociais, tem aí nosso Instagram, Facebook, tem promoção dos nossos livros no site da Amazon, tá aqui os links abaixo também. Compartilha, gente, você é muito importante para que nós possamos alcançar aí novos seguidores, beleza? E estar conversando com mais pensadores. Mais importante do que gente acompanhando o canal, é gente que pensa com o canal. Muito bem, gente, eu peguei aqui o site do jornal Metrópolis, né? Tem vários sites, mas eu peguei ele aqui como referência, né? E olha só, a última novidade do Silas Malafaia. Eu fiquei até pensando assim por onde é que a gente poderia começar esse vídeo, porque é uma situação tão icônica, tão ridícula, que a gente não sabe nem por onde começar. Bem, a caravana religiosa de Silas Malafaia, que visita os lugares onde Jesus Cristo passou, olha só, inclui no roteiro de 2022 dias de luxo em Dubai, por onde Jesus não passou, porque até onde eu saiba, né, Jesus não passou por Dubai. Mas Jair Messias Bolsonaro sim, então ele está seguindo o Bolsonaro e não Jesus, né? O pacote de visita vai custar em torno de R$ 22.800, olha só, né? Ou seja, tá aí no orçamento da família brasileira, R$ 22.800, muito acessível para todo mundo. E ele vai aí levar todo mundo para os Emirados Árabes, né? Vão ficar aí no hotel de luxo em Dubai, que é governado aí, né, por um ditador. Ou seja, muitos países do Oriente Médio são governados por ditaduras. Ou seja, quando Silas Malafaia criticava as ditaduras, não eram todas as ditaduras, não é? E pelo visto ele também não se incomoda com o fato de muitas dessas ditaduras lá do Oriente Médio perseguirem cristãos. Olha só, que interessante, né? Ou seja, pode ser ditadura, desde que ela mantenha a propriedade privada e o lucro, né? O que elas fazem contra os direitos humanos, né? Não importa, nada disso aí importa. Após os dias de turismo no exuberante Dubai, a caravana embarca para a parte religiosa da viagem, em Israel, olha só. Beleza. Aí quando eles chegarem lá em Israel, eles vão visitar alguns locais que Jesus passou e tal, onde Jonas foi engolido pela baleia, olha só. Caramba, eles vão ver o local em que, certo? Foi ali fotografado, filmado, onde Jonas foi engolido pela baleia, né? Que maravilhoso. Eu acho que a arqueologia precisa desses métodos aqui de exatidão, né? Para comprovar aí muitas de suas teorias. Gente, diz um ditado popular que todo dia um esperto e um idiota sai de casa e eles se encontram e faz negócio. É tipo algo dessa maneira, sabe? Porque é impressionante como depois de tudo, certo? Que esse tipo de gente faz, ainda tem gente que siga, que coloque dinheiro na mão dessas pessoas. A começar assim, sabe, por esse jeito, essa cara do Silas Malafaia, né? Você percebe que tem coisa errada. É uma cara de gente assim dissimulada, um olhar meio, né, autoritário, né? Traços assim meio, né, que externam quem tá escondendo algo. É uma coisa meio esquisita, sabe? Esse jeitão corrupto dele, né? Imagina aquele estereótipo, né, do político corrupto que em geral tá ali se escondendo, desconfiado, aquele sorriso meio amarelo assim de lado, né, de quem constantemente desconfia de tudo, de todo mundo, porque ele sempre esconde algo. Pois bem, eu acho que é bem essa cara dele aqui, entende? Gente, é o seguinte, todo mundo tem acesso, tem bíblias aí que tem os mapas dos locais onde Jesus, né, supostamente passou ali da Galileia, Judéia e tal, né?
Mas eu, particularmente, né, não tenho religião e nem sou religioso. Meu negócio é ciência, é evolução, é o Carl Sagan, né? É a ciência, é a evolução, enfim, é o método científico, é tudo isso. Mas tem pessoas que acreditam, que têm a sua fé, né? Eu tenho muitos bons amigos que são evangélicos, tenho amigos que são pastores e tal. E toda a fé, desde que não prejudique o outro, ou desde que o sujeito não queira obrigar o outro a adotar aquele tipo de pensamento, cada um faz o que quer, uma questão particular e individual de cada um. Mas eu prefiro me basear pela ciência. O Carl Sagan nesse mundo aqui, aliás, nesse livro, né, O Mundo Assombrado pelos Demônios, é uma das principais obras do Carl Sagan, onde ele coloca exatamente esse medo que as pessoas têm de pensar por elas mesmas. Porque a gente fica vendo essas coisas com Silas Malafaia, com Edir Macedo, e a gente se pergunta, poxa, será que as pessoas não estão vendo isso? Será que as pessoas não enxergam isso? De onde é que esse sujeito que se diz psicólogo, parece que ele tem um diploma aí de psicologia de uma universidade que nem existe mais, que era Gama Filho. Você pergunta alguma coisa do Freud, do Jung, ele não sabe de nada. De onde é que vem o dinheiro para esse sujeito morar na mansão, ter jatinho e luxar de carro importado? Eu nunca vi psicólogo. Você conhece algum psicólogo que tem esse luxo de vida? Quem é que tá bancando essa boa vida desse sujeito? Percebe? Então fica sempre aquela perspectiva, né, da gente pegar e talvez às vezes muita gente não querer enxergar as coisas, né? Bem, é óbvio que o primeiro absurdo que ele fala é em relação a que Jesus supostamente passou em alguns locais que nunca passou. Jesus nunca passou por Dubai, né? Tem um livro aqui chamado Operação Cavalo de Troia. Eu já li esse livro, é muito interessante. Embora tenha uma parte ficcional, mas aqui tem um mapa dos lugares onde Jesus supostamente passou aqui, a Judéia, a Galiléia, e fez todo o seu processo de viagem e de pregação, né? Tem um outro livro que eu estou terminando de ler também, muito bom por sinal, que é esse aqui do Gerard Messadier, né? O primeiro é do J.J. Benítez, esqueci de falar o autor, e esse aqui é do Gerard Messadier, né? O Homem que se Tornou Deus. Tem também mapa aqui dentro, onde ele vai falando sobre os caminhos que Jesus, né, percorreu aqui. Mas isso aqui é muito fácil de encontrar, tem muitas bíblias que tem esses mapas, né? Então, ou seja, esse sujeito, ele fica tentando atrair as pessoas para um tipo de programa e forçando a barra, sempre colocando, né, Jesus como se fosse assim realmente algo mercadológico. Eles fazem isso há muito tempo, né? Mas a questão principal, como eu estava dizendo, é exatamente isso. Por que depois de tantos absurdos como esse, né, por que depois de tudo essas pessoas continuam acreditando? Bem, basicamente é o seguinte, para a gente entender isso, a gente poderia entender por vários meios. Mas eu vou pegar aqui um filósofo inglês chamado Francis Bacon. O Francis Bacon é um filósofo inglês do século XVI e século XVII, né? Ele nasceu em 1561 e morreu em 1626, né? Do século XVI para o século XVII. O Bacon, ele é conhecido como um filósofo que ele foi uma espécie de pioneiro, né, da ciência moderna. E ele fala sobre uma coisa muito interessante, que é sobre as tribos, né? Ou seja, os ídolos, né, da tribo. Os ídolos da caverna, os ídolos do foro e os ídolos do teatro, né? Então esses ídolos, segundo o Francis Bacon, eles serviriam como uma espécie de carapaça para fazer com que as pessoas não enxergassem a realidade, né? Por exemplo, olha só, ele diz que há 4 tribos, como o que eu já citei. O ídolo da tribo, por exemplo, ele está fundamentado na associação, ou seja, o sujeito generaliza coisas a partir de um exemplo, né? Ou seja, digamos, fulano, digamos, sei lá, o homem traiu, então todo homem trai. Isso, se um homem traiu, isso não quer dizer que todo homem trai. Você não pode generalizar, né, muitas vezes uma ideia por causa do particular, percebe? O ídolo da caverna, o individualismo, ou seja, você inferir de forma irrefletida, você tirar uma conclusão de algo se você não pensa o seguinte, você critica aquela conclusão. Você simplesmente crê, né, sem, digamos, tira uma conclusão de algo sem fazer uma crítica, né, àquilo ali, sem saber se é verdade ou não. O ídolo do foro, ou seja, fundamentado no discurso. Você distorce, né, a realidade por meio da retórica.
sem procurar saber a realidade, o fundo de verdade daquilo ou não, né? Não. Você fala algo, você repete, isso acontece muito com as fake news, né? Mas você não tem certeza se aquilo ali realmente aconteceu ou não. E tem o ídolo do teatro, ou seja, baseado na crença. Você acredita porque uma autoridade falou. Quantas e quantas pessoas não acreditam numa ideia porque o Edir Macedo ou Silas Malafaia falou? Sem procurar saber se aquilo ali é verdade ou não. Quantas pessoas não acreditam no Olavo de Carvalho, né? Ele diz que um livro falou alguma coisa, mas você vai ver lá no livro, não tem nada a ver com aquilo. Mas as pessoas acreditam porque foi o Olavo que falou. E nem autoridade o Olavo é, né? Mas as pessoas, elas têm uma preguiça de pensar. As pessoas, elas têm um medo de pensar por si mesmas. Isso o Carl Sagan também fala no livro dele. Ou seja, as pessoas têm medo de se sentir sozinhas e não encontrar resposta para determinadas coisas. Então elas precisam de messias, precisam enfim, de profetas, precisam de religiosos que vão dizer a elas o caminho. O caminho que a desvia daquele medo enorme que elas têm, que é o medo da morte, que é o medo do desconhecido, que é o medo de não conseguir explicar algo. Elas têm medo de assumir a responsabilidade por sua própria investigação, que é algo que o Kant dizia também naquela provocação, né? Ou seja, ouse saber. Né? Ouse saber, sapere aude, ou seja, a coragem de que o sujeito deveria ter para encontrar as próprias respostas por meio da investigação filosófica e da investigação científica. Percebe? Então elas preferem acreditar nesse tipo de sujeito. O evangélico inteligente, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu acho que ele deveria cobrar prestação de conta das igrejas, sabe? Ele deveria cobrar prestação de contas de todo o dinheiro que circula nas mãos da igreja. Porque as igrejas hoje, elas são tipo feudos. Tem o pastor vai ficando velho, ele já vai passando como um feudo à igreja por comando dos filhos. Ou seja, não há, né, é de herança mesmo, as igrejas são recebidas de herança. Não há prestação de contas de dízimo, de oferta, certo? Ninguém sabe o que é que banca a mansão, o carro importado dos pastores. Então, eu, se fosse evangélico, jamais eu iria frequentar uma igreja onde não há prestação de contas daquilo que é dado como oferta e como dízimo. Por que eu tenho que sustentar a mansão do pastor? Por que eu tenho que sustentar jatinho de pastor? Percebe? E por que a igreja tem que passar para os filhos dele? Por que não pode ser para um irmão ou outro que está ali no trabalho e às vezes tem muito mais capacidade de um filho que começa a cuidar da questão da juventude ali e tal, já se preparando para ser pastor? Percebe? Então tem tudo isso envolvido, certo? Mas como a maioria dos evangélicos, não todos, né, não gostam de estudar, não leem, não se interessam realmente para ter um pensamento crítico, então muitos pastores, né, se aproveitam desse tipo de situação. E não que todos os pastores sejam assim, porque há pastores que são sérios. Por exemplo, tem dois que eu admiro, aliás 3, que é o Caio Fábio, né, o René Kivitz e o pastor da Bethesda, que eu esqueci o nome, que é o... agora eu esqueci, né? Mas que é o pastor da Bethesda. Então, ou seja, que são pessoas sérias, né? Que prestam realmente assim, né, um trabalho interessante para suas comunidades, né? Que prestam um trabalho muito interessante e sério para suas comunidades. Percebe? Em vez de estar se aproveitando da boa fé das pessoas, construindo dinheiro e patrimônio, até onde eu sei, né? Até onde eu sei, né? Isso aí. Ricardo Gondim, lembrei. Pastor Ricardo Gondim, né? Uma pessoa que até onde eu saiba é uma pessoa seríssima. Né? Gente, é isso. Comenta aí, sua opinião é muito importante para mim. Me diz o que é que você acha disso. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente!